Deus quer alguém forte também e ame o bem e lute contra o mal. Alguém que vença. Bom sábado, irmãos. Que a paz do nosso Deus seja de cada coração. Amém? Já poderíamos ir embora, né? Eu sou fãzaço de quarteto, irmão. Eu amo quarteto. Inclusive eu conheço 2 componentes. Eles sempre cantam na nossa região. Então eu falei pro Greg, pode cantar 3 no começo, irmão. Já são 11h25, era para terminar o sermão agora, né, irmãos? Mas que irmãos tenham uma paciência, porque hoje é um sábado grande. Um sábado alegre na presença de Deus. Amém? Vamos lá, então, para a nossa mensagem. Eu agradeço a Deus por os irmãos, pelo convite que foi feito aqui. Conheço os irmãos aí do quarteto. Hoje estou com a minha esposa também e com o Miguelzinho, que tem 8 meses, vai nascer em janeiro, louvado seja Deus. Mais um membro da Igreja de Deus, um profeta de Deus. Amém, irmãos? Porque aqueles que pregam são profetas, irmão. E está pregando a verdade. Amém? Profeta de Deus. Então, louvado seja Deus. Sem mais delongas, vamos para a mensagem. Hoje nós vamos falar da terceira mensagem angélica. Os irmãos, aqueles que não conhecem a história da igreja, foi pregada 1842 a 44, as 2 mensagens angélicas. 1844 para frente, a terceira mensagem angélica, junto com as 2, né? Mas a terceira mensagem angélica é a última mensagem de advertência ao mundo. Meu nome é Alexandre. Eu já vim aqui uma vez, cantei com um quarteto aqui, muito tempo atrás. Inclusive, esse quarteto, que era 2 componentes do quarteto Raízes, influenciaram nós a montar um quarteto. Louvado seja Deus. Então, irmão, a pregação vem na música e vem no falar também, e no viver. A gente influencia para o bem e muitas vezes também para o mal, né? Então, vamos sim influenciar para o bem, amém? Vamos abrir a Bíblia, Romanos 5:1. O que está escrito lá, irmãos? Quem achou, pode ler. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, sendo justificado pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Então, irmãos, quando a gente é justificado, justificação, irmãos, não é só de dizer, Deus disse que você é justo, mas você se torna também justo. Irmãos, não existe separação, justificação e santificação. Às vezes a gente faz isso para didático. Mas quando você aceita Jesus, você é justificado pela fé, já é junto, automaticamente você entra no processo de santificação. Se você não entrou no processo de santificação, você não foi justificado. Porque quando a gente aceita Cristo, recebe o perdão dele, ele apaga o nosso pecado passado, o amor dele nos constrange e a gente fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é uma pessoa justificada verdadeiramente. Louvado seja Deus. Tem um texto aqui, irmãos, Mensagem aos Jovens, página 35. Justiça pela fé é um processo. Justificação pela fé. Diz assim, não sei se os irmãos estão conseguindo ler aí. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. Qual que é o título para o céu? Imputada. A segunda é a nossa adaptação para ele. Então, isso é automático, é um processo. Somos perdoados por Deus. Agora ele fala que falou para a mulher, lembra aquela mulher adúltera? Olha, eu não te condeno, foi perdoada. Mas agora vai e não peques mais, não cometa mais isso. E o que aconteceu com aquela mulher, irmãos? Nunca mais ela caiu no adultério. Louvado seja Deus. Isso é justificação pela fé, irmão. Ela foi justificada. Ela aceitou a Cristo e o amor de Deus nos constrange e ela parou de fazer aquela prática. O homem que era um drogado, agora ele é diretor de temperança da igreja. Uma pessoa que bebia. Uma pessoa que é prostituta, era no passado, agora é uma mulher ou um homem puro. Isso é o evangelho, irmão. O que se pregam que você vem e fica do jeito que você está, isso não é evangelho, irmão. Misericórdia, o evangelho transforma o coração. E é radical, irmão. Quando você tem um encontro com Jesus, você muda. Você estava no mundão, como eu estava usuário de droga, no rock. Você vê fotos minhas há 15 anos atrás, irmão? Mas sim, irmão, é até velho demais. Até o rosto, irmão. A palavra de Deus formoseia o rosto da gente. A gente fica novo. Amém?
Isso é transformação, irmão. E é possível. Até uma pessoa que está lá no fundo do crack vencer e ser temperante. Amém? Temos que crer nesse evangelho, irmão. Quem pode ser justificado? É uma pergunta. Quem pode ser justificado? Êxodo 23, verso 7. E eu vou ler para os irmãos aqui, para a gente ser mais dinâmico, irmão, eu vou ler no telão, tá? Se os irmãos quiserem anotar os textos, diz assim, ó. De palavra de falsidade te afastará, e não matará o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, quem pode ser justificado, irmão? Somente o justo. Outro texto, que está em 1 Reis 8,32. Olha o que está escrito lá. Ouve tu, então, no céu, e age e julga teu servo, condenando o injusto, fazendo recair seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Então, quem pode ser justificado, irmão? O justo. O ímpio que fica na impiedade, não aceita a justificação de Deus, de Jesus, não pode ser justificado. Porque, irmãos, nós temos livre-arbítrio, tem que aceitar Cristo, tem que aceitar Jesus, tem que falar sim, Senhor. Outras pessoas, por que lá, quando Jesus voltar, muitas pessoas vão morrer? Porque não quiseram. E diz o grande conflito nas últimas páginas, que Satanás, os anjos maus e todos ajoelham e diz. O que eles dizem, irmãos? Justo é o Senhor. Então eles vão entender que eles tiveram oportunidade e não quiseram. Vamos lá. O que é um justo, irmão? Então nós vamos fazer um quebra-cabeça. Então o que é uma pessoa justa? O que é uma pessoa justa? Malaquias 3,18, o que está escrito lá? Olha lá. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Olha, irmão, a profecia hebraica aí, sempre é de repetição. A nossa Quando a gente faz poesia, como é que é? De rima, né? A profecia hebraica é de repetição, olha lá. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve. O que é um justo, então, irmãos? O que serve a Deus. Essa pessoa é um justo, está andando na justiça. O que serve a Deus. Outro texto, 1 João 3,7. Todos nós adventistas, irmão, tem que trazer caneta e papel, porque nós temos que ser bereano, hein? Depois eu vou pôr no canal, eu vou pôr os irmãos lá cantando, depois eu passo o link para o Greg e vai estar a pregação lá também, tá bom? Todos os slides lá. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é. Então o justo é o que faz o quê? Pratica justiça. Agora as pessoas devem estar pensando, mas o que é justiça? As pessoas no mundo falam assim, eu quero justiça, quando alguém morre ou é roubado, eu quero justiça. Mas o que é justiça conforme a Bíblia? Olha lá, o que é justiça? Salmo 119, 172. Olha o que está escrito lá, Salmo 119, 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os seus mandamentos são. Então a pessoa justa é o que serve a Deus e aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Esse é um justo, foi justificado pela fé. Amém, irmãos? Não tem justificação pela fé transgredindo os 10 mandamentos, irmão. E nós vamos ver mais para frente que Deus está dando poder para nós guardar os 10 mandamentos de Deus. João viu uma visão, o povo guardando. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Tem um texto aqui, irmãos, e o texto já está aí. Olha lá. Será que podemos guardar os 10 mandamentos de Deus? Será, irmãos? Vamos ver no Novo Testamento alguém que aconteceu isso com ele. Existiu no templo de Herodes, no rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, e da ordem de Abias. E sua mulher era filha de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos o quê? Justo. Aí Deus vai dizer, reforçando mais, que é uma pessoa justa. Perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do... Deus falou, irmão, cale toda a terra. Aqui não é um homem se declarando, eu sou justo, eu sou perfeito. Deus diz, como disse para Jó. Então todo homem, irmão, que está andando na integridade, não deve dizer, eu sou bom. Se ele dizer isso, é porque ele não está andando nos caminhos do Senhor. Todos os homens que são santos, que estão andando nos mandamentos de Deus, ele diz, eu não. É Cristo em mim que faz. Tudo que a gente faz de bom, irmão, é Cristo em nós. Amém? E a esperança da glória. Então vamos lá. Outro texto, agora Gênesis 6:9. Esse texto a gente conhece, né? Então no Novo Testamento e no Antigo Testamento, para provar que é possível. Então, são as gerações
Essas são as gerações de Noé. Noé era o quê? Justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Então Noé era justo, guardava os mandamentos de Deus, era obediente a Deus, amém? Noé, Novo Testamento. Porque se colocasse aqui Jesus, irmão, falar, mas é Jesus. 2 homens sujeitos às mesmas paixões que nós, eram seres humanos, irmão. E vivia num tempo terrível. Se você leu o Patriarcas Profeta no tempo de Noé, irmão, era terrível. Até Jesus falou assim como foi no tempo de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Então nós não chegamos ainda como Noé. Era terrível. O Patriarcas Profeta fala que a pessoa gostava da sua esposa, te matar e pegar a sua esposa. Misericórdia, irmão. Que coisa terrível. Cristo triunfante, página 51, irmãos. Olha que vai falar desse homem também, ó. Olha que benção. Enoque foi um professor público da verdade na época em que viveu. Ensinou a verdade, viveu a verdade, e o caráter do professor, que andava com Deus, harmonizava-se em todo sentido com a grandeza da santidade da sua missão. Enoque era um profeta que falava, ser movido pelo Espírito Santo, era uma luz entre as trevas morais, um homem que andava com Deus, sendo obediente à lei de Deus. Irmão, esse homem é obediente à lei de Deus. Olha que Deus demonstra aqui para Satanás e os mundos, que Satanás disse, ninguém pode guardar a lei de Deus. Olha o que vai falar de Satanás, irmão. Ó, um homem que andava com Deus, sendo obediente à lei de Deus. Aquela lei a qual Satanás recusava obedecer. Eita, irmão, então foi uma cacetada, desmascarou Satanás. Porque Satanás estava num lugar como, irmão? Perfeito, não tinha hereditariedade para trás. Agora, Enoque, que veio com hereditariedade, guardou a lei de Deus, que ele não guardou num ambiente santo, Satanás. Olha, desmascarou Satanás. A lei, aquela qual transgrediu e a qual Abel obedeceu, tendo sido morto por essa obediência. Aqueles que querem viver fielmente, padecerão perseguição. Vive, irmão, a fé, que é pregado nos púlpitos, que a gente lê na Bíblia e Espírito de Profecia, sem falar, vive para você ver, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. E agora Deus demonstraria ao universo a falsidade da acusação de Satanás, segundo a qual os seres humanos não podiam guardar a lei de Deus. Satanás falava isso. E através de Enoque, Deus desmascarou Satanás. Ele demonstraria que, a despeito de terem os seres humanos pecado, poderiam de tal modo relacionar-se com Deus, que teria a mente e o Espírito de Deus. Esse seria um símbolo representante de Cristo. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. E Enoque teve. Ó, esse santo homem, Enoque, foi escolhido por Deus para denunciar a impiedade do mundo e tornar evidente que é possível uma pessoa guardar toda a lei de Deus. Amém, irmãos? Temos que crer nisso, irmão. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa. Essa mesma palavra que nós estamos na mão, é a mesma palavra que Deus construiu tudo. Só de falar, haja luz, haja mundos. Só com a palavra, essa palavra nós estamos na mão. Por isso que a gente tem que estudar, irmão, diariamente, que essa palavra transforma. Amém? Louvado seja Deus. E com oração ainda é mais poder, né? Como o quarteto cantou esse hino. Louvado seja Deus. E como entender alguma aparente contradição? Nós vimos que tem homem justo, íntegro, mas tem um texto aqui, ó, que diz assim, ó, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, Romanos 3,10. E agora? Ué, não há nenhum justo nenhum sequer, nós vimos Zacarias era, Noé era, e agora? A Bíblia tem que entender no seu todo. Um texto não pode ir contra o outro, senão, opa, quem está indo em contradição é nós, o Espírito é o mesmo. Esse texto responde com esse texto aqui, irmãos, ó, não há nenhum justo sequer, né? Ó, Isaías 64,6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então não há nenhum sequer, irmão, em nós. Nós não temos justiça própria. Nós não podemos dizer assim, Deus, eu guardei toda a tua lei, pode me salvar. Nós não temos, irmão, nós só guardamos a lei pelo poder do Espírito Santo. Alguns erram e dizem assim, olha, aquele jovem rico, os fariseus guardavam a lei, mas não amavam. Irmão, está fora, porque a lei é amor. Eles não guardavam, eles diziam que guardavam. Jesus até falou para eles assim, vocês são homicida. Irmão, o homicida está guardando a lei de Deus? E o jovem rico? Jesus demonstrou para o jovem rico que ele tinha mamão, ele tinha um Deus. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas, que ele agarrava com o dinheiro, e não amava o próximo, que ele não queria dar o dinheiro para o próximo. Então, irmão, eram transgressores da lei de Deus. Misericórdia. Vamos lá.
Caminha Cristo para 62, dá um reforço nesse texto, que não há justiça em nós. Ó, era possível Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Então, Adão e Eva, irmãos, você não vai ver que ele estava em oração, jejuar. Por quê? Eles já foram criados santos. Então, ele já poder, para ele, guardar a lei de Deus é como respirar para nós. Normal. Normal. Ó, era possível Adão, antes da queda, formar um caráter justo e obediência à lei de Deus. Mas deixou de fazer, e devido ao seu pecado, nossa natureza agora se acha como, irmão? Decaída. E não podemos nos tornar justos. Não há um justo sequer em nós mesmos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos, olha lá, irmão, não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Caminha Cristo para 62. Então, irmão, em nós não adianta. Eu quero, irmão, nós erra quando a gente faz, eu vou devolver o dízimo porque, eu quero ser salvo. Eu vou para a igreja quarta, sábado, domingo, porque eu quero. Irmão, se a gente fazer com essa intenção, irmão, nós estamos perdidos. Nós temos que fazer porque amamos a Deus. Nosso coração arde, eu quero fazer para Deus. Então, irmãos, isso não vira um fardo mais. A gente vive a mensagem de saúde, a mensagem do abençoado, da música, porque isso é uma alegria. Tudo que o Senhor disser, eu vou viver. É uma alegria, irmão. Não é aquele fardo, eu vou fazer isso, sábado não passa logo para mim assistir filme. Irmão, para ligar a televisão, irmão, se a gente está vivendo assim, cai aos pés de Jesus e clama, Senhor, salva-me. Eu preciso ser justificado, irmão. Misericórdia, porque tem que ter prazer, irmão. Jeremias 13, 23, olha outro texto que, olha o que diz, irmão, porventura pode o antílope mudar a sua pele? Pode, irmão, ele mesmo? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal? Então, irmão, para Deus, é possível tirar as manchas do leopardo? Deus? Só Deus falar, muda. Irmão, Jesus falou assim, Lázaro, saia para fora. Desejado de todas as nações, irmão. Você deve ler esse livro e toda a cristandade do mundo inteiro. Você chora. É um livro lindo. Diz que a palavra de Jesus como era poderosa. Se ele falasse assim, saia os mortos, todos os mortos ressuscitaria. Olha que palavra poderosa. Então ele diz, Lázaro, sai para fora. Olha, irmão, que palavra poderosa. É a palavra que criou o nosso planeta e os mundos. Que palavra poderosa. É poderosa, irmão. Então, depois da queda, irmão, nenhum homem pode se tornar justo por si mesmo. Não consegue nem guardar os mandamentos por si mesmo. Vamos lá. Então, será que Satanás estava certo? Porque Satanás falou, depois da queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos tinham se tornado provado incapaz de guardar a lei de Deus. E procurou arrastar o universo consigo mesmo nessa crença. A palavra de Satanás pareciam verdadeira. Mensagem escolhida, volume 1, página 252. Então, irmão, ele falou, tá vendo? O homem mais sábio da terra, que era Salomão, eu derrubei. Adão e Eva estavam num lugar, santo, eu derrubei. Davi, que o Senhor disse que ele é conforme o coração de Deus, derrubei. E o patriarca profeta fala que ele, quando caiu, não era mais conforme o coração de Deus. Quando ele se converteu, voltou. Porque ele era um homicida. E quem é homicida? O inimigo. Então, Davi foi usado pelo inimigo, viu, irmão? Depois ele se converteu, irmão. Essa história, irmão, é linda para nós, porque nós não pode pegar assim, para cobertar pecado. Davi cometeu, ele é pior do que eu. Mas Davi se converteu, mas você viu a consequência, irmão? A consequência ninguém quer. Eu também não quero, misericórdia. Por isso que Deus, me ajuda para nunca trair minha esposa. Porque a consequência, a gente pode ser perdoado. Vamos ser salvos, tá salvo. Mas a consequência, irmão, é muito ruim, terrível, vergonha. Romanos 8, 3 e 4, irmão. Romanos 8, 3 a 4. Como é que Satanás foi desmascarado também? Olha aqui, E esse é poder. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Por que estava enferma pela carne? Porque na carne em si mesmo ninguém guardou, estava enfermo. Deus enviando o seu filho em semelhança da carne, dessa carne, de pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Por que ele condenou? Veio como homem e condenou. É possível o homem guardar. Condenou. Para que, aí, irmão, vem esse poder para nós. Jesus guarda a lei como ser humano, totalmente. E aqui, para que a justiça da lei se cumprisse em... Mas nós quem? Olha o restante do texto, Que não andamos segundo não fazendo as coisas da carne,
mas segundo o Espírito. Então, irmão, quem anda com Jesus e recebe o Espírito Santo andando na vida, não anda segundo a carne, mas anda com o Espírito Santo. O que o Senhor quer que eu faça? O coração ardendo. Olha, Alexandre, não faça isso não. Sim, Deus, não vou fazer. Pelo teu poder. Irmão, a lei se cumpre em nós. Nós podemos guardar os 10 mandamentos. Amém? Meditação matinal para conhecer 292. Cristo veio ao mundo para contradizer a falsidade divulgada por Satanás, de que Deus fizeram uma lei que o homem não podia guardar. Então Jesus veio. Irmão, Jesus é lindo. Se você lê o plano da salvação, o plano da redenção, a história da redenção, Jesus não só veio para nos salvar, veio para os mundos caídos e veio demonstrar o caráter do Pai. E que a lei de Deus é santa, justa e boa. É o plano completo da salvação, irmãos. E também dá-nos o poder, eu enviarei um outro Consolador para estar conosco todos os dias, para que aqueles que estão em Cristo vivam a vida de obediência, para desmascarar Satanás, através dele. Sozinho você não consegue, hein? Não vai tentar que você não consegue, irmão. Não consegue. Não tenta, não. Continuando o texto, ó, os que aceitam a Cristo como seu Salvador, tornando-se participantes da sua natureza divina, que nós junta com Jesus, somos habilitados a seguir seu exemplo, vivendo em obediência a cada um dos preceitos da lei, mediante os méritos de Cristo. É tudo Cristo, meus irmãos. Deve o homem, por sua obediência, mostrar que o céu pode ter nele confiança, que não se rebelaria. Cristo possuiu a mesma natureza possuída pelo homem. Foi tentado em todos os pontos, como tentado o homem. O mesmo poder, graça a qual ele obedecia, está às ordens do homem. Então, irmão, está a ordem nossa, o mesmo poder. Se a gente seguir o exemplo de Jesus, orar, jejuar, buscar o Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, aí sim, Jesus é nosso exemplo. É o Salvador e o nosso exemplo. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Está no Para Conhecê-lo, página 292. Vamos avançar. Estamos quase terminando. Então, irmãos, Deus mostrou para João um povo que ia estar vivendo isso aqui, ó, pelo poder de Jesus, guardando os 10 mandamentos. Apocalipse 12, 17. O que está escrito lá, irmãos? Hã? Amém, irmão. O irmão citou idêntico o texto. Vamos lá. Eu vou ler aqui para ficar lá na gravação. Apocalipse 12, verso 17. Para dar uma folheada aqui na Bíblia, que as Bíblias senão fica grudadinho. A Bíblia nova, tem que folhear, viu, irmãos? Tem que ler. 12, 17. E o dragão irou contra a mulher, a igreja, né? E foi fazer guerra aos... Isso, remanescentes, da sua semente, da igreja. Quem são esses? Os que guardam o mandamento de Deus e têm um testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, Apocalipse 19, 10 é o quê? O Espírito e profecia. Então, irmão, você tem que estar crendo nisso. Descreu do Espírito e profecia, você não está sendo remanescente, hein? Está em mandamento e o Espírito e profecia. Essa igreja, irmão, foi alicerçada, por isso que essa igreja tem hoje, irmão. Porque essa igreja foi alicerçada na rocha. Deus levantou um profeta, amém, irmão? Uma profetisa. Louvado seja Deus. Apocalipse 14, 12, vira a página. Olha, João viu, irmão. João viu. Deus mostrou para João. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que professam, que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Irmãos, Deus, nos últimos dias, vai ter um povo remanescente. A besta vai dizer, ó, essa é a estátua para vocês adorar, viu? Figurado, viu, irmãos? Não vai ter uma estátua, Daniel 3, não. É a imagem da besta. Adora aqui. Vai ter um remanescente que vai falar, não, senhor, nós vamos adorar a Deus. E vai estar guardando os mandamentos de Deus. Conforme a Bíblia. Não é conforme outros livrinhos fora. Conforme a Bíblia. Os 10 mandamentos lá, Êxodo 20. Cuidado, hein? Então vamos lá, irmãos. O texto diz o que, irmãos? Aqueles que guardam, não os que professam. Romanos 12, verso 13. Olha lá, o que está escrito? Ó? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Quem são? Mas os que praticam a lei hão de ser justificados, irmão. Alguns pegam esse texto, isso é legalismo, irmão. Irmão, legalismo é você querer guardar os 10 mandamentos com suas próprias forças, querer obedecer. Isso é legalismo. Está fora. Mas pelo poder de Deus, eu e você vai estar guardando os mandamentos de Deus, irmão. Justiça imputada e comunicada. É o processo. Tiago 1, 22 a 25, irmão.
Vamos lá, ó. E seres cumpridores da palavra, e não somente ouvinte. Não é só ouvindo no púlpito, irmão. Senão a gente está enganando a voz mesmo, com falsos discursos. Cumpridor é semelhante ao homem que contempla o espelho. Desculpa, irmão. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Enganando vós com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho e seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai ser logo se esquece de como era, irmãos. Então, irmãos, não somente ouvinte, mas cumpridores. Prega a verdade, você leu Bíblia, Espírito e Profecia, está dentro, Deus me ajuda. Cai aos pés de Jesus, me ajuda. Não pode ser rebelde, irmão. Isso aí não tem nada a ver. Cuidado, irmãos. Cuidado que quando a gente persegue, às vezes o mensageiro, nós estamos perseguindo a Deus. O mensageiro é só carteiro. Pastor, ancião, quem prega, é carteiro. Só está entregando o que Deus mandou. Cuidado. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita, da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte disso, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quem guarda a lei de Deus, bem-aventurado, feliz. A lei de Deus é linda, irmãos. Qual é a promessa para nós hoje? 3 textos, irmãos, para nós finalizarmos. Promessa para a gente não esquecer. Se esquecer da mensagem, não esqueça dessas promessas. Promessa habilitadora. Filipenses 4,13. Tudo posso? Eu gosto daquela versão, irmão, que fala a palavra assim. Posso todas as coisas, falar o nome de Jesus. Em Cristo, que me fortalece. Não é um amuleto, mas tem que falar a palavra. Porque tudo posso naquele que fortalece. As pessoas podem dizer, naquele quem? O Buda, Maomé. É porque ele está dizendo, em Cristo que me fortalece. Amém? Em Cristo que me fortalece. Olha lá, Judas 24, Apocalipse, vocês vão virar na página para trás, é um capítulo só. Judas 24, eu gosto desse texto. Ora, aquele que é poderoso, quem é esse, irmão? Jesus, para vos guardar e tropeçar, não cair na tentação, é a oração do Pai Nosso, e apresentar-nos irrepreensível, com alegria perante a sua glória. Olha, irmãos, então Jesus é poderoso para nos apresentar guardando toda a lei. Ele é poderoso para nos guardar de transgredir a lei, irmão. Deus é poderoso. Se eu transgrido a lei, irmão, a culpa não está em Deus. Está a culpa em quem? Tem que ser como Davi. Somente eu pequei. Porque agora a gente gosta de pegar a culpa e colocar no outro. Eu briguei com a minha esposa, pastor. Eu dei até um tapa nela, mas ela me tirou do sério. Irmão, isso nunca vai ser justificado, irmão. Adão e Eva fez isso. Olha, mulher, você... O que aconteceu? Foi a serpente. Primeiro o homem falou, foi a mulher que você me deu. E depois a mulher falou o quê? Foi a serpente. E quem criou a serpente? Culpa é de Deus. Irmão, nós temos que ser como Davi. Somente eu pequei. Olha lá, irmão, um texto que nós conhecemos bem. João 15, verso 5. Olha o texto, ó. Eu sou Jesus. Vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, mas com Jesus, Filipenses 4,13. Tudo pode. Então, sem Jesus, irmão, nós não conseguimos nada. Até as pessoas que não seguem Jesus estão vivos pela misericórdia de Deus. Mesmo que elas não saibam, não louvam a Deus. Elas só estão vivas porque Deus está permitindo. Conclusão, irmãos. Salmo 37, verso 29. Lê lá. Lê na Bíblia esse texto. Salmo 37, verso 29. E o quarteto vai cantar a última música especial para nós, que você possa refletir. Salmo 37, verso 29. Diz assim, ó, olha que está escrito, irmão. Os justos, os que guardam os mandamentos de Deus, o servo de Deus, foi justificado, herdarão a terra e habitarão para... Então os justos, irmão, aqueles que é servo de Deus, aceitou Jesus, foi perdoado, transformado, esses que guardaram a lei de Deus, vão herdar a nova terra, vão herdar tudo que Deus prometeu, amém, irmãos? Então para nós, irmãos, pensar, olha lá, pense, é um processo. O que é um processo? A mensagem de justificação.
É imputada a justiça, é o perdão. Você recebe perdão, só que você já automaticamente ganha comunicada, que é o poder de se adaptar para o céu. Mensagem aos jovens, página 35. Analisamos nossa vida, irmão. Não é para olhar para o outro. O que nós comemos no dia a dia? Quais são o nosso entretenimento? Para onde a gente vai, assim, o que estamos assistindo? Quais são nossas palavras do dia a dia? Não é na igreja, porque na igreja a gente não fala, né? Lá fora solta um que não deve sair. Qual é a nossa palavra no dia a dia? Na roda. Será que nós estamos na roda dos escarnecedores? Piada. Nossa aparência, irmão, é de um cristão? Lá fora, no dia a dia. Será que as pessoas veem? Ó, ali vai um crente. Quantas horas passamos com Deus? Qual é o tempo do dia a dia, irmão, nós passamos com Deus? Qual é o nosso testemunho na sociedade, na empresa, na escola, o vizinho? O que acha de nós? Devemos pensar. Pense, estamos nos adaptando para o céu? Será que nós estamos na adaptação, irmão? Fomos justificados? Nós devemos pensar. São algumas coisas que eu coloquei. Tem muita coisa. Cada um tem que analisar a si mesmo. Porque cada tentação é para um. Tem pessoas que gostam de uma coisa e eu já não sou tentado. Agora que eu sou tentado, as pessoas, ixi, aí eu não sou tentado nisso. Então, cuidado, irmão. Avalie sua vida. O quarteto vai cantar um hino. E em seguida nós fazemos a oração. Preste bem atenção, irmão, na letra. E analise sua vida individual. Deixou seu trono, tornou-se humano, desceu do céu, se humilhou, trocou a glória por minha culpa,
Seu Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, obrigado por ter Cristo morrido na cruz por nós. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Espírito Santo. Obrigado pelos santos anjos que nos acampam, Deus, ao nosso lado. Ó Deus, obrigado por ter instituído essa igreja, a igreja menina dos olhos de Deus. E essa igreja, Deus, possa pregar as 3 mensagens angélicas ao mundo inteiro, para que Jesus possa voltar. Amém. Abençoa todos os nossos irmãos aqui, nós possamos sair daqui melhor do que entramos, possamos ter um sábado transformado pela tua graça, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.